amém. Senhor nosso Deus e Pai querido, nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, através da oração do Teu povo, Senhor Deus, que tem se colocado na brecha, meu Pai, em oração, em clamor, Senhor. E nesta manhã, Senhor, eu quero pedir pelos que estão precisando, Senhor, de uma cura, de uma porta aberta, Senhor, de uma provisão do Senhor, de um milagre, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, realizando milagre, entrando nos hospitais, ministrando cura. Então eu peço, Senhor, esse parente que está internado, esse familiar que está doente, Senhor, o Senhor cura, e nós pedimos a cura em nome de Jesus. Esse pai de família que está desempregado, o Senhor é o Deus que abre porta, o Senhor é o Deus, Senhor, que para Ti nada é impossível, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos e clamando, e desde já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Eu já queria chamar o pastor Júnior, que vai estar ministrando a palavra em nome de Jesus. Podeis assentar, igreja. Irmãos, você que pode, esteja, nesse ciclo de oração. Eu já participei antes. Eu vou ver se eu consigo vir pelo menos uns 2 dias. Passo aqui, depois saio. E se você não puder e tiver aí a sua causa urgente para as irmãs estar orando, aqui está a caixinha de oração. Você pode escrever, lá atrás tem papel, você pode escrever e deixar aqui. Porque aí nós temos a certeza que nós estamos orando de lá e elas de cá. Porque a Bíblia diz, um ao outro se ajudou e ao seu próximo disse, esforça-te. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Vamos estar lendo 3 versículos da palavra do Senhor aqui. Em Gênesis capítulo 11, versículo 27 ao versículo 30. Gênesis capítulo 11, versículo 27 ao versículo 30. Você achou aí? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a história da família de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Ora, Harã morreu em Ur dos Caldeus, a sua terra natal, quando ainda vivia em Tera, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, e esta é filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Tera tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Até aqui em nome de Jesus. Pode deixar a tua Bíblia no ângulo, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui. Queremos agradecer ao Senhor por este fôlego de vida que o Senhor nos deu. Tudo vem das tuas mãos, ó Deus amado, tudo vem do Senhor. Certamente, ó Deus, nada, ó Deus, do que façamos, ó Deus, pode, ó Deus, pagar, ó Deus, pode, ó Deus, pagar aquilo que tu tem feito pela nossa vida, pelos milagres que o Senhor tem operado na tua casa, Senhor. Nós queremos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, pedir,
Ó Deus amado, perdão pelos nossos pecados, das nossas mãos, dos nossos olhos, aquilo que nós falamos, ó Deus amado, que não te agradou, Senhor. Ó Deus amado, nos recebe diante do Senhor, porque certamente a vontade do Senhor é trazer este povo aqui nessa manhã que veio para adorar o seu nome. Ó Deus amado, para entregar louvores ao Senhor nessa manhã, para entregar, ó Deus amado, diante do Senhor, tudo que lhe é devido. Ó Deus, graça e o favor do Senhor eu peço nessa manhã sobre cada um de nós. Ó Deus amado, há desejos, ó Deus amado, há situações que o Senhor, ó Deus amado, precisa intervir, ó Deus amado, e certamente, ó Deus amado, nós com as nossas mãos, nós não podemos, ó Deus amado. Talvez alguns vieram nessa manhã buscar uma resposta, Senhor, e só o Senhor, ó Deus amado, quem pode dar a resposta, porque tudo vem das tuas mãos. Então nessa manhã responde ao teu povo, Senhor, nessa manhã, falando, ó Deus amado, talvez exortando, talvez, ó Deus amado, trazendo a sua graça, talvez renovando as promessas, ó Deus amado. Então nessa manhã faz como te apraz, Senhor, porque certamente este povo é seu, essa casa é sua, Senhor, e o nome do Senhor será glorificado. Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa manhã e pedimos a Ti, ó Deus, fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Se você quiser, pode aplaudir a palavra do Senhor. Pode se assentar, em nome de Jesus. Essa história, talvez você já tenha ouvido muitas, inúmeras vezes a respeito desse homem, né? O Abrão, que ainda não era Abraão. E o tema dessa mensagem, e que eu gostaria de deixar aqui, ele fala assim: ainda não é tarde demais. Sara, um milagre aos 90 anos. Amém? Essa história ela é muito falada e talvez você já ouviu por muitas, inúmeras vezes. E eu aprendi uma coisa com a palavra do Senhor e com as nossas vidas, porque o método da escola é ensinar por repetição, né? Não sei se tem alguma professora aqui, eu já fui professora. Mas o método da escola é ensinar por repetição, para que a mensagem ela entre na cabeça do aluno, das pessoas. E eu vejo que a Bíblia também ela usa o mesmo método quando ela muitas vezes fala de uma mesma história e de um mesmo momento, mas de maneiras diferentes, porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela não é morta, ela é viva. Então ela pode falar conosco muitas inúmeras vezes de um mesmo texto, de formas diferentes. E aqui ele fala que ainda não é tarde demais, porque Sara é um milagre das 90 anos. E talvez há promessas, há situações em que você ainda não viu resolvido. Talvez Deus fez promessas à sua vida, usou alguém, ou você leu, ou você ouviu, ou um profeta foi usado para falar a você, ou você se agarrou a algumas delas que foram ditas durante uma palavra, durante um louvor, e você tem aguardado para que essa promessa se cumpra, porque as promessas de Deus sobre a nossa vida, elas são como uma válvula, são como uma válvula propulsora que nos levanta. O amortecedor do carro, quando ele é colocado no carro, ele faz o carro andando, ele faz sempre esse movimento. E o amortecedor do carro, né, ele faz o quê? Quando o carro abaixa, o amortecedor levanta, para que possa impulsionar o carro para cima de novo, para que ele não bata, né, no chão, ou talvez em algum lugar, a gente fala bater seco, né? Então o amortecedor, ele levanta de novo. Então ele tem óleo dentro dele, há uma pressão, e quando o carro desce, o amortecedor levanta. E as promessas de Deus para a nossa vida, elas não são diferentes, porque elas fazem
nos levantar de novo. Em algumas e inúmeras vezes a gente está abatido, está chateado com alguma situação, ou talvez está esperando em algum tempo, esperando Deus cumprir uma promessa, Deus realizar algo e ainda não se realizou, e por muitas e inúmeras vezes a gente fica cabisbaixo e Deus vem e renova a sua promessa, Deus vem e fala que Ele vai fazer, que ainda Ele está no plano, que nós devemos apenas confiar. E essa história não é diferente da nossa vida, porque você conhece o texto. Você sabe, aqui Abraão, que ainda não é Abraão, ele sai, Deus chama ele sai da terra e Deus disse a ele: vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu vou fazer você uma grande nação. Mas eles saem dessa terra, Abraão, ele sai dessa terra com uma promessa de que Deus faria muitas inúmeras coisas na vida dele e que faria dele uma grande nação. Só que ele sai desta terra com o sobrinho e com a sua mulher que ele ama. Só que o texto diz aqui no capítulo 11, que eu li para você, que a sua mulher era estéril. E ele sai com esse problema, mas ele acredita que aquele que falou com ele, aquele que Deus disse a seu respeito, e o que Deus disse, ele sai e obedece. Ele sai sem direção, não sem direção, porque Deus não nos dá a direção, mas Deus não mostra tudo que ele vai fazer de primeiro. Ele diz: sai e vai. E quer dizer, Deus ele não mostra, e muitas vezes Deus vai fazer isso. Ele vai falar promessas a nosso respeito, mas ele não vai dizer tudo o que vai fazer. Como num filme, que você pega o catálogo do filme e você tem na parte do filme lá tudo que vai acontecer, e lá está descrito lá. Você olha lá e passa um resumo do filme. Então você sabe que o ator tal vai casar com a atriz. Então Deus ele não faz assim. Muitas vezes Deus ele vai nos direcionar e dizer para fazermos algo, ou ele diz que vai fazer algo ao nosso respeito, mas ele não vai dizer tudo, ele não vai mostrar tudo. E ele sai nesse sentido, sem saber qual era a terra, mas confiando de que a promessa de Deus para a vida dele é que ele iria para uma terra abençoada e que lá ele seria uma grande nação. Então no capítulo 12, versículo de 1 a 3, a título de introdução, você vai ver que Deus faz o chamado e a promessa de dar Canaã a ele. Está lá no capítulo 2, versículo de 1 a 3. E no capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 9, Deus diz que vai dar a terra a ele e a sua descendência, né? E um detalhe aqui, ele já está com 75 anos aqui, quando ele recebe essas promessas. E no capítulo 13, versículo 14 e 15, você vai ver que Deus promete que essa terra vai ser da sua descendência para sempre. E glória a Deus, porque ela continua sendo dos descendentes de Abraão, em nome de Jesus. Deus cumpre as suas promessas. Deus ele fala e ele cumpre, porque ele tem prazer em cumprir as promessas dele sobre a nossa vida. E no capítulo 13, versículo 16, Deus promete a ele que vai dar uma descendência numerosa a ele. E no capítulo 15, você vai ver que Deus faz uma aliança com Abraão e renova a sua promessa. Porque em algum tempo da nossa vida, a gente passa-se o tempo. Esse homem está com 75 anos. Para a medicina, se ele não guardar lá o gene dele lá em laboratório, muito provavelmente, já com essa idade, ele não vai poder ter mais filhos. E a mulher, então, muito provavelmente, né, com mais o avanço da medicina, hoje as mulheres até com 60 anos estão tendo filho pela medicina. Mas você tem que se lembrar que nós estamos aqui há 3.000 anos lá atrás. Mas o mesmo Deus que fez a terra e os céus é o mesmo Deus de hoje e daquele tempo, porque ele tem promessas, e quando ele faz promessas é para cumprir sobre a nossa vida. Só os que creem aí, dá um glória a Deus. Ele promete. E Deus vai lá e renova a aliança com ele.
E no capítulo 15, do versículo 1 ao 5, quando Deus aparece a ele e diz que ele vai ser uma grande descendência, o diálogo de Abraão foi qual ele? Ele diz, olha, Senhor, vai acontecer isso mesmo? Deus diz, olha no versículo 1 do capítulo 15. Depois dessas coisas falou o Senhor a Abraão numa visão. Não tenha medo, eu sou o seu escudo e grandíssimo o seu galardão. Mas Abraão perguntou, soberano Senhor, o que me darás se continuo sem filhos? Quer dizer, você olha que desde a saída até este momento em que Deus aparece a ele de novo, ele continua pensando só numa coisa. Ele não está pensando nos bens, ele não está pensando na terra, ele não está pensando que ele vai ficar mais rico do que nunca, não. A pergunta dele para Deus é, Senhor, eu não tenho filhos, o Senhor falou que me daria filhos, mas eu continuo sem filho. Eu tenho um mordomo que cuida das minhas coisas. Muito provavelmente é ele que vai ser o meu herdeiro, porque de mim mesmo eu já não posso. E Abraão olha para a situação dele e não vê como isso pode acontecer. E no capítulo 15, versículos 5 e 6, Deus fala a Abraão novamente e diz para ele, renova as promessas deles. E talvez nessa manhã Deus está querendo renovar as promessas sobre a sua vida, fazer te lembrar a mim, a você, que Ele continua o mesmo, que Ele não mudou, que Ele continua fazendo sobre a nossa vida. Talvez Ele veio aqui nessa manhã, através desse pedaço de carne aqui, dizer a mim e a você, continua crendo, continua acreditando, porque eu vou cumprir a minha boa palavra sobre você. Era isso que ele estava dizendo a Abraão. Deus, ele cumpre as suas promessas, meus irmãos. Deus renova. E ele diz, olha, mas eu continuo sem filhos. O meu mordomo é que vai ser meu herdeiro. O meu mordomo é que vai ser o meu herdeiro, porque eu não tenho filhos, eu não tenho descendência. E aqui, Deus diz a ele, olha, não vai ser ele. Por mais que ele seja bom, por mais que você o ame, ele é teu servo, mas não é este que vai ser o seu descendente. Das suas entranhas, quer dizer, de você, eu vou gerar uma descendência a ele. Versículo 5 e versículo 6 do capítulo 15. E paramos aqui, e eu quero tirar algumas lições. Eu te fiz um resumo bem pequeno, da jornada de Abraão até o capítulo 15. Mas você vai ver que do capítulo 15 em diante, se você quiser ler, para renovar a sua esperança, para renovar a sua lembrança a respeito disso, começa lendo e vai aos poucos lendo, vai aos poucos meditando sobre o que Deus está dizendo aqui, porque aqui ele já está com 75 anos e Deus aparece a ele e renova as suas promessas. E algumas lições a gente precisa tirar disso, porque não adianta você conhecer essa história e não tirar as lições a respeito dela. Não adianta você saber que Deus cumpre as suas promessas e não continuar acreditando nelas, não continuar obedecendo e sendo direcionado por Deus a respeito dessas promessas. A primeira lição que eu quero tirar aqui, e fica para a nossa vida, é a respeito de Sarai. Eu quero fazer te lembrar, meu irmão, que Deus, ele não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir as promessas dele sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre esta casa. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa que você dê um jeitinho. Sabe por quê? Porque no capítulo 16 aqui, do versículo 4 ao versículo 1 ao versículo 3, eu quero fazer você lembrar mais uma vez, Deus não precisa da sua ajuda. Então não afronte, não vá à frente daquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida, sobre as promessas dele. Sabe por quê? Faz nos lembrar que Sarai, ela toma uma decisão. A mulher, né? Ela sempre... Talvez seja você, talvez seja nós, né? A gente fica esperando uma coisa. Muitas vezes, não sei como você, mas a gente fica ansioso. E você vê que a coisa não vai acontecendo e a mulher chega no marido aí.
Você falou que ia fazer isso aí e não está saindo. E aí, você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Você vai ficar parado aí esperando? A gente precisa comprar alguma coisa, a gente precisa fazer isso, a gente precisa tomar essa direção, a gente precisa resolver esse problema, você não vai fazer nada. E ela chega a Abraão, e Abraão, que ainda não é Abraão, e diz a ele: olha, Deus não tem me dado filhos, e eu estou vendo que os anos estão passando, o negócio não vai acontecer. E talvez não seja por mim, porque Deus prometeu a você, Deus prometeu para você que de você sairia uma grande nação, que nós seríamos um povo numeroso. E talvez a promessa seja para você. Mas eu quero te lembrar que muitas vezes Deus vai falar para você, Deus vai dizer a você, mas Ele vai alcançar todos que estão ao seu redor. Quer dizer, todos da sua família, todos que estão ao seu redor. As promessas muitas vezes, ela estava dizendo a ele: olha, a promessa talvez seja para você, e eu não participe, então toma a minha serva Agar, sabe, se deita com ela, e dela você gera um filho, e esse filho vai nascer nos meus braços, e ele vai ser o descendente que Deus disse que seria. E isso faz nos lembrar que muitas vezes a gente toma a posição de fazer sem esperar Deus realizar, sem esperar que Deus diga que é para ir. Muitas vezes a gente vai e Deus está dizendo que não é para ir, e a gente fica e Deus está dizendo que é para ir, e a gente fica nessa indecisão, sem saber. E o melhor mesmo, meus irmãos, é esperar aquilo que Deus vai fazer. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Então não toma, não vai se Deus disser que não é para ir. Não fica se Deus disser que não é para ficar. Então espera em Deus, espera Deus direcionar. Sabe por quê? Porque quando a gente tenta ajudar Deus, a gente arruma problema. Olha aqui, capítulo 16, versículo 4 a 6. Olha o que aconteceu. Ela disse para Abraão: toma minha serva. Ele se deita com ela. E para uma mulher isso é terrível. Ou para um homem também é. Mas ela estava dando o marido dela, que passou a vida inteira com ela, apesar da lei muitas vezes permitir esse tipo de coisa, lá no tempo da lei, hoje não. Lá no tempo da lei, era permitido para gerar descendência. Não me pergunta porque Deus mudou, porque que antes podia e não podia. Eu sei de uma coisa, tudo que Deus faz é bom. E se Deus permitia naquele tempo, hoje Ele não permite. Isso, Silvana diz que é graças a Deus. É isso mesmo, tá certinho. E ela pega, dá ao seu marido, a serva, era a serva dela, a escrava egípcia, comprada com dinheiro. E ele diz: olha, fica com ela, deita-se com ela, e ela vai gerar um filho, esse filho vai ser nosso, né? Esse filho vai ser nosso. E daqui vai gerar descendência e vai cumprir a promessa de Deus. Mas quando a gente ultrapassa, quando a gente faz aquilo que não é para ser feito, a gente arruma problema. Porque no versículo 4 ao versículo 6, está com a Bíblia aberta? Olha aqui o que diz. Aqui. E ele possuiu Agar e ela engravidou. E quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que tenho sofrido. Coloquei minha serva nos seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja juiz entre mim e você. Mas não foi ela que falou? Não foi ela que disse: deita com a minha serva e gera agora um filho? Você está entendendo o negócio? Quando a gente não espera Deus fazer, quando a gente toma a direção à frente de Deus, a gente arruma problema, a gente arruma situações. E agora aqui do versículo 6 em diante, Deus vai ter que intervir de novo para resolver um problema que ela arrumou. Mas sabe quem ouviu ela? Abrão. Quem não tinha que ouvir era quem? Abrão. Para quem a promessa era feita? Para Abrão. E por que ele ouviu a ela?
Por que que ele não esperou? E muitas vezes a pergunta é para nós nessa manhã. Por que que nós não esperamos? Porque a gente tem pressa. A gente está no Salmo 40 e depois a gente vai para o Salmo 70. A pressa, Senhor. A gente tem pressa. A gente não sabe esperar. A gente quer tomar a decisão, mas o negócio não está acontecendo. Eu preciso fazer alguma coisa. A parede não está pintada. Aí ela pega e contrata um pintor. Ele faz tudo errado, fica tudo feio. Aí tem que pagar de novo, porque não soube esperar. Contratou o pintor que não era para contratar. Não é assim que a gente faz? Não é assim que muitas vezes a mulher faz? Não é assim que muitas vezes o homem faz? Aí ela arruma todo aquele problema, e o problema está aí até hoje, se você pensar bem. Que é uma guerra. Há uma guerra entre duas nações. É os judeus e os muçulmanos. Dois povos em que começou aqui esse problema. Porque alguém não soube esperar. Porque alguém não soube esperar a promessa. A lição que eu tenho aqui nessa manhã, para mim e para você, é que Deus não precisa, eu vou lembrar você de novo, Deus não precisa da sua ajuda. Não ultrapasse aquilo que Deus falou que vai fazer. Se é para esperar, espera. Se é para sair, então saia. Mas cumpra a vontade de Deus, obedeça aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque o plano dele é perfeito, a boa vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Quer dizer, vai trazer bênção sobre a sua vida. Ela arrumou um problemão dentro de casa. Depois ela disse que a culpa era dele. Mas a culpa era dela. Mas também era dele. Porque a promessa era sobre a vida dele. Ela ia ser parte da promessa. Deus, ele vai fazer sobre a nossa vida. Mas ele está dizendo a mim e a você nessa manhã que ele não precisa da sua ajuda. Espera. Espera Deus fazer. Não ultrapassa. Devemos aprender a esperar, a confiar nos planos de Deus. Não podemos sair do plano e do propósito de Deus sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente, quando ultrapassa, a gente arruma problema. E muitas vezes, diante disso, a gente tarda aquilo que Deus vai fazer. Você vai ver, eu vou mostrar aqui para você na frente. Não é tarde para Deus cumprir as promessas sobre a sua vida. Talvez o tempo está passando e a idade está chegando. Talvez o tempo está passando e você não está vendo acontecer. Mas Deus, ele vai fazer. Eu creio. Deus, ele vai fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. A gente precisa entrar no plano dele, entrar no projeto dele para a nossa vida, compreender que os planos dele são diferentes do nosso. Talvez você diga, não, mas 1000 anos, pastor, o senhor vai dizer que para Deus é como se um dia fosse 1000 anos como se fosse um dia. Só que para mim o tempo está passando, a idade para mim está chegando e as coisas não estão acontecendo. E talvez é isso que está acontecendo sobre a minha e a sua vida. O tempo está passando e a gente não está vendo, mas Deus, ele continua. Números 23:19, Deus diz na sua palavra que ele não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não se cumpriria, falaria e não se confirmaria. Quer dizer, Deus, ele vai confirmar as promessas dele sobre a nossa vida, sobre algo que você está orando, sobre um plano que você tem para um projeto pessoal da sua vida. É esperar que Deus, ele vai fazer. Ele é poderoso, meus irmãos. Eu estou aqui só para fazer você lembrar disso, porque você já sabe disso, você já ouviu inúmeras vezes isso. Deus, ele vai fazer. Nós precisamos esperar. Então não tome a posição de ir adiante e fazer. Olha o que diz aqui no capítulo 17. Deus precisa tratar com ele. Porque a Bíblia diz aqui no capítulo 17 que ele já... Olha aí, você está com a Bíblia aberta aí? Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda segundo a minha vontade e seja íntegro.
e estabelecerei minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Olha quantos anos são passados depois que Ismael nasce, depois de todo aquele problema dentro da casa dele. São 24 anos, meus irmãos, esperando. Sabe por quê? Porque lá atrás eles tomaram uma decisão errada, e muitas vezes a gente tarda aquilo que vai fazer sobre a nossa vida, é nós mesmos, porque a gente toma as decisões erradas. São 24 anos passados. E ele está esperando cumprir. Ele já está com 99 anos, meus irmãos. Ele já está, a idade dela é 90, que eles são diferença de 10 anos de um para o outro. Ele já está, ela com 90 e ele com 99. E Deus agora volta de novo e estabelece essa aliança com ele. Ele diz: agora anda naquilo que eu tenho projetado para a tua vida. Seja íntegro, você... Lá atrás, entre outras palavras, você não soube esperar, Sarai não soube esperar, mas eu estou aqui de novo, renovando as minhas promessas. Eu estou aqui de novo, dando uma segunda chance, para que você receba aquilo que eu tenho projetado para a tua vida. E muitas vezes é isso que Deus vai fazer. Deus precisa tratar conosco. Deus precisa nos tratar, para a gente receber aquilo que Ele tem sobre a nossa vida. São 24 anos esperando. E no capítulo 18, Deus promete esse filho de novo a ele, aparece a ele. E você conhece toda essa história. Você sabe o que está por trás disso. Lá no capítulo 21, você vai se lembrar, entre o capítulo 18 ao capítulo 20, você vai ver que Deus aparece a ele na tenda, nos cavalhais de Manre. Você conhece a história. E Deus diz a ele: ó, daqui 1 ano eu vou voltar, e sua mulher vai segurar um filho. Você lembra da história. Aí você lembra também que Sara está dentro da tenda e já está com 90, entre 89 e 90 anos. E ela dá uma risadinha. Ela deu uma risada. Ela dá uma risadinha. Eu? Com 90? Não, isso não vai acontecer, é difícil. E muitas vezes é isso, meus irmãos. A gente acha que o tempo passou, que o não tem como Deus fazer, mas tem, meu irmão. A gente está falando com o Deus Todo-Poderoso, que a gente professa, que a gente diz que Ele é Criador dos céus e da terra. A gente diz que Ele cura câncer, a gente diz que Ele cura AIDS, a gente diz que Ele cumpre a tua boa palavra, que Ele ressuscita o morto. Mas a gente não crê que Ele é poderoso para trabalhar em toda e qualquer situação sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque esta carne não sabe esperar. Porque esta carne, ela é feita de carne. Ela é mole, ela tem medo. A gente tem medo. A gente tem anseios. A gente tem ansiedades que estão dentro da nossa vida. E Deus compreende todas essas coisas. Ela está dentro da tenda e dá uma risadinha. Ah, não vai. 90, difícil. E muitas vezes você acha que o tempo passou e não vai acontecer. Mas eu estou aqui para relembrar você, através dessa palavra, que Deus, Ele não precisa do tempo. Ele é dono do tempo, Ele é dono de todas as coisas, seja em toda e qualquer situação. Sabe o que Ele disse a ela? Porque você riu, Sara? E ela disse: não ri, eu não dei risada não. Ele disse: você riu sim. Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer na sua vida? Na minha vida? Tem algum problema que Deus não possa resolver? Seja qual ele for. Seja alguma situação que a gente tomou errada, uma decisão errada, que Deus Ele não possa consertar. Há consequências, sim. Há situações que a gente vai ter que enfrentar, sim. Mas será que Deus Ele não pode consertar? Será que Deus não pode renovar o amor? Será que Deus não pode trazer de volta? Será que Deus Ele não pode realizar? Pode, meus irmãos, Ele pode. Se for promessa dele, Ele pode. E Ele vai fazer sobre a minha e a sua vida. Eu creio assim. E Ele diz a ela: olha, você riu. Você riu sim. E Deus diz a ele: olha, tem alguma coisa que eu não posso fazer? E Deus cumpre a promessa dele. No ano seguinte, essa mulher, ela engravida. Quem sabe naqueles dias lá,
Aqueles dias que eles estão juntos, já tinha até esquecido, já tinha passado uns 3 meses. Eles estão juntos. Naquela noite, os dois se lembram. Os dois vão dormir juntinho, agarrado. Ela velhinha e ele já com quase 100. Os dois juntos. E ali, Deus começa a trabalhar naquele ventre seco. Sem vida. Deus começa a trabalhar naquele ventre sem vida, sem nada, seco. Não tem. Já viu da terra? Já viu a terra? Não tem nada, está seco. Mas você não sabe o que está ali por dentro. Aí você joga uma aguinha na esperança de que aquela semente vai nascer. Aí você espera e não vem, jogou uma aguinha de novo. Aí você continua e continua orando, e continua colocando diante de Deus, mas a terra está seca, não parece que não vai sair nada de lá, e continua orando, e continua regando com oração, e continua crendo que Deus vai fazer, e continua, até que você olha, começa a nascer um galinho, começa a nascer uma folhinha, e você continua orando porque aquilo ainda não resolveu, ainda não está do jeito que você espera, e continua regando com oração, continua regando com a palavra, continua regando com a fé, até que começa a nascer aqueles galhos, e você vê uma árvore frondosa, porque não desistimos de orar, porque não desistimos de clamar, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Se você quer participar de alguma coisa, se você quer tomar uma decisão em ajudar Deus, ajude Deus desta forma, continuando crendo, continuando orando, continuando andando com o Senhor, esperando que Ele vai cumprir a promessa dEle. Então regue esse útero seco, essa terra seca que talvez você tenha orado e não tem saído nada. Continua regando com oração, continua regando com a fé, continua regando, dizendo: o Senhor é poderoso para fazer, e eu creio que o Senhor vai fazer. Continua, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. E a Bíblia diz que então naquele ano seguinte, aquela mulher com 90 anos, ela segura um filho. Aquele útero seco que não tinha vida, Deus fez brotar vida naquele útero, e de lá saiu um filho não todo defeituoso, não sem andar, não, saiu um filho saudável. Sabe por quê? Porque Deus estava nesse plano, porque Deus, Ele cumpre as suas promessas. Aquele menino não saiu com defeito, ele não saiu com uma perna torta, ele não saiu com o olho para cima e outro para baixo, não. Ele saiu perfeito, porque tudo que Deus faz para a nossa vida sai perfeito, meu irmão. É só continuar no plano dele, não apressa, não faça aquilo que não é para fazer, mas espera. Por isso que Isaías 40 diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então nessa manhã renova a tua força com a fé, com a oração, com a palavra. Tem tempo de vir para a oração de manhã, então continua orando pela sua família, continua orando pela sua casa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele pode fazer nascer nessa terra seca uma árvore frondosa para a sua glória, em o nome de Jesus, meus irmãos. Aquela mulher segura aquela criança, e quando segura a criança, diz a Bíblia que ela põe o nome de Riso. Eles: quem diria? Quem diria que eu ia segurar uma criança? E às vezes Deus faz isso para fazer nos lembrar que a gente sofreu tanto, que a gente chorou tanto, mas agora Deus está dando um alento para a nossa vida, dizendo: olha, eu não falei que eu ia cumprir. Por que você não esperou? Eu falei, não falei que eu ia fazer, eu não falei que eu ia realizar, eu não falei que eu ia dar vitória, eu não falei que eu ia curar, eu não falei, porque vocês não aguardaram? Você não precisava ter sofrido tanto se você tivesse continuado no meu plano. Continua no plano de Deus, meus irmãos. Continua no plano. E eu quero encerrar aqui e lembrar você, porque você já sabe. Você já sabe. Você coloca em pé em nome de Jesus. Você já sabe disso.
Tudo que eu te falei, você conhece essa história. Desde o início até aqui, o que eu falei você já sabe. Agora a pergunta que é para nós. O que a gente vai fazer a esse respeito? Deus não precisa que você faça. Deus precisa que você creia nessa manhã. Deus não precisa que você tome a frente. Deus, Ele vai fazer por você. Não foi isso que Ele disse ao povo? Quando eles estavam para a batalha, Ele diz, olha, vocês não ponham as mãos, porque eu vou derrotar esse exército. Só cumpram aquilo que eu disse. Em Jericó, Ele mandou dar 7 voltas na cidade, durante 6 dias, com uma volta a cada dia. E no último dia, 7 voltas. E no último dia, era para gritar a trombeta, era para quebrar o vaso e dar um grande brado. E foi isso que eles fizeram. Eles obedeceram. Nos 6 dias não era para falar nada. E talvez você está nesses 6 dias. Não é para dizer nada, não é para falar nada, não é para andar para frente, não é para andar para trás, é para ficar parado e esperar o grande livramento do Senhor. E no último dia, dá 7 voltas. E nessas 7 voltas você vai dar, na última volta é hora de gritar. É hora de quebrar o vaso. É hora de fazer. Não sei se você está nos 6 dias, que é o tempo de silêncio, ou você está no último dia, que é as 7 voltas e tempo de bradar. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Se você obedecer a Deus, se você andar naquilo que Deus disse que é para fazer, eu tenho certeza de uma coisa. Sem medo de errar, sem medo de errar, Ele vai dar vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você crê? Então, hoje Ele está ensinando a mim e a você. Faz. Ele disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não disse, me dá 200 mil reais de oferta. Queima aí 200 camelos, queima aí 200 carneiros, 150 boi. Ele não disse nada disso, ele só disse a ele, anda na minha presença e ser perfeito. Porque eu vou fazer na sua vida. E é isso que Deus está esperando, que você ande. Que você continue, que você não pare, que você continue regando essa terra seca com oração e fé, porque Ele é poderoso para fazer, em nome de Jesus. Eu quero que você, nessa manhã, coloque aí diante do Senhor aquilo que você tem orado, o motivo de oração. Coloque aí essa promessa que Deus fez a você. Talvez é promessa de salvação. Talvez é promessa na vida financeira. Talvez é promessa lá na sua casa. Porque Abraão só queria um filho. E a Bíblia diz que ele teve esse filho. Depois de tudo que ele passou, ele teve esse filho, meus irmãos. Então, se Deus cumpre as suas promessas, então Ele está aqui nessa manhã para fazer lembrar a mim e a você que Ele vai cumprir sobre a nossa vida. Anda na minha presença e ser perfeito, porque o resto Ele vai fazer. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Todos esses são versículos que você já sabe e precisamos aplicar eles sobre a nossa vida. Aplica, amém? Então eu quero que você, no sinal de fé, se você quiser, se você crê, coloca a mão no teu coração. E enquanto eu vou fazer essa oração, você vai apresentar aí, Senhor, eu apresento essa causa, eu apresento esse problema, eu apresento essa situação diante do Senhor. E você vai colocando aí diante de Deus, vai regando essa terra. O útero de Sara estava seco, não saía nada, não tinha vida. Mas o dono da vida entrou lá, meu irmão. O dono da vida deu vida àqueles úteros. E de lá saiu uma criança. Porque Deus cumpre as suas promessas, meus irmãos. Oh, aleluia. Vai colocando aí, nós vamos adorar só um pouquinho. E você vai, enquanto a igreja adoram, em nome de Jesus, você vai colocando aí. Oh, terra seca, nessa manhã Deus está trazendo vida, meu irmão. Isso, vai colocando aí. Deixa só o ministério de louvor adorar. A esperança posso ver nesse lugar. Ei, aleluia, Ele entrou aqui nessa manhã para trazer vida, meu irmão.
O Santo Espírito soprou aleluia. nesse lugar. Glória a Deus. Nesse lugar. Aleluia. Ele tem poder para transformar. Só Ele tem poder para transformar. Poderoso, poderoso. Que veio ressuscitar. Aleluia. Profetizo sobre este lugar. Profetiza a vida, meu Ele tem irmão. poder para transformar. Ele pode. Só Ele tem poder para transformar. Vem tu que veio ressuscitar. Profetizo sobre este lugar. Ouço os ruídos, vejo um reboliço. É o Santo Espírito restaurando exércitos. Ouço os ruídos, vejo um reboliço. É o céu regendo, a igreja em toda a terra. Abrem-se as tumbas, ressuscita os mortos. Cenário de guerra. Talvez você não está vendo nada, mas o Senhor está trabalhando, meu irmão. Abrem-se as tumbas, Ele está trabalhando. ressuscita. Enquanto você ora, Ele trabalha, meu irmão. O Santo Espírito avivando a terra. Aleluia. Só Ele tem poder para transformar. Ei, aleluia. Ele pode fazer, meu irmão. Ele tem poder para transformar. Aquele útero seco, Ele trouxe vida. Só Ele tem poder para O transformar. vale de ossos secos. Tem um vale. Eu vejo um vale de ossos secos. Ele tem poder para transformar. Mas Ele lançou uma palavra. O profeta lançou uma palavra. E quando ele lança a palavra, as coisas começaram a entrar no lugar, meu irmão. Lança nessa manhã. Lança uma palavra, lança. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele tem poder para transformar. Ele pode. Só Ele tem poder para aleluia. transformar. Vem tu que veio ressuscitar. Profetizo sobre este lugar. Ele pode. Ouço os ruídos, vejo um reboliço. É o Santo Espírito restaurando exércitos. Ouço os ruídos, vejo um reboliço. Poderoso. É o céu regendo, a igreja em toda a terra. Abrem-se as tumbas, ressuscita os mortos. Cenário de guerra, vira céu na terra. Abrem-se as tumbas, ressuscita os mortos. Aleluia. Poderoso. O céu regendo, Aleluia. avivando a terra. Só Ele tem poder para transformar. Aleluia. Ele tem poder para transformar. Ele pode, meu irmão. Luta em oração, é momento de você lutar. Senhor, nessa manhã, Senhor, talvez como Sara, Deus amado, nós estamos olhando para as nossas impossibilidades, Senhor. O tempo passou. Deus amado, tá muito difícil, Senhor. Tá muito difícil, Senhor, esse momento. Eu não vejo como pode ser mudada essa história, Senhor, só o Senhor. Senhor, nessa manhã, Senhor, as nossas impossibilidades já são nadas perante o Senhor, Deus amado, porque o Senhor tem todo poder, Senhor. Tu pode todas as coisas, não há nada que não possas fazer, Deus amado. Então nessa manhã, Senhor, visita cada bandeira de oração aqui. Senhor, visita nessa manhã, Senhor, a casa do teu filho, da tua filha, Senhor. Dá vitória nessa manhã. Entra
Entra nesse filho, Senhor, nessa filha, Senhor. Oh Deus amado, nessa doença. Oh Deus amado, poderoso é o Senhor para fazer. Oh Deus amado, nessa manhã nós entregamos ao Senhor, diante do Senhor, nos ajuda. Oh, como aquele homem, Senhor. Oh Deus amado, nos ajuda a crer, Senhor. Nos ajuda a crer. Aleluia. Veio ressuscitar. Oh Senhor, profetizo sobre este lugar. Só Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para transformar. Oh Deus amado, vento que veio ressuscitar. Profetizo Jesus. sobre este lugar. Aleluia, aleluia. Ossos suídos, vejo um reboliço. É o Santo Espírito restaurando exércitos. Ossos suídos, vejo um reboliço. É o céu regendo a igreja em toda a terra. Abrem-se as tumbas, ressuscita os mortos, cenário de guerra. Eu creio, Senhor. Vira céu. Eu creio, Senhor. Abrem-se as tumbas. Abre a porta para o teu servo, Senhor. Ressuscita os mortos. Oh, Senhor, ressuscita. O Santo Espírito. Oh, dentro desse vale de ossos secos, Senhor, nessa manhã. Traz vida, Senhor. Traz o filho pródigo de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor, porque tu tem plano. Tu tem promessa, Deus. Cumpre a tua boa palavra, Senhor, nessa manhã. Abre, Senhor. Oh, aleluia, poderoso. O Santo Espírito habitando a terra. Oh, aleluia. Senhor, nós entregamos diante do Senhor, ó Deus amado, nessa manhã, as nossas impossibilidades. Nós entregamos, Senhor, diante do Senhor e pedimos a Ti, Senhor, perdoa-se muitas vezes, ó Deus amado, nós ultrapassamos, nós não esperamos, faltou fé, faltou, ó Deus amado, crer que o Senhor poderia fazer, Senhor. Mas eu peço ao Senhor, nos ajuda, põe a nossa vida de novo no trilho, Senhor. Põe de novo no caminho da fé, no caminho da oração, Senhor. Ó Deus amado, porque eu sei que certamente, ó Deus amado, o Senhor vai cumprir a tua boa palavra, ó Deus amado, sobre a nossa vida, sobre esta casa, sobre a liderança desta casa, Senhor. Pai, cumpre a tua boa vontade, em nome de Jesus, sobre nós, ó Deus amado. Faz o teu querer, nos ajuda, Senhor, crer, ó Deus amado, em nome de Jesus. Só Ele tem poder, só Ele, só Ele, só Ele. Ele tem poder para transformar. Isso, só Ele, só Ele. Só Ele tem poder para transformar. Só Ele, só Ele, só Ele, meu irmão. É Ele quem vai fazer. Nesse lugar. Ele tem poder para transformar. Oh, aleluia. Só Ele tem poder para transformar. Oh, aleluia. Ele tem poder para transformar. Espírito Santo, renova a alegria, renova a força, renova a fé, a esperança. Vai transformando a terra seca. Faz frutificar, Senhor. Oh, pode restaurar, restaura sim, ó Deus amado. Eu profetizo restauração. Ele tem poder para transformar. Oh, aleluia, eu profetizo. Ele tem poder para libertar. Senhor, tu Ele pode tem poder libertar, pra Senhor. restaurar. Liberta das cadeias. Liberta, 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 Senhor. Ele tem poder para transformar. Oh, Menevecoma na Ele tem poder para transformar. 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 Lutai. Vento que veio ressuscitar. Profetizo sobre este lugar. Ele tem poder para transformar.
Ele tem poder pra transformar. Oh, te dei coragem, serva. Eu te dei coragem, serva. Profetizo Eu te dei sobre coragem, este serva. lugar. Luta, 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 luta. Ruídos, vejo reboliço. Minha nova couve, nem vai cair. Santo Espírito, Chama nova couve. restaurando exércitos. Ouço os ruídos, vejo reboliço. O céu regendo, a igreja em toda a terra. Abre-se as tumbas, ressuscita os mortos. Cenário de guerra, vira céu na terra. Abrem-se as tumbas, ressuscita os mortos. É o Santo Espírito avivando a terra. Oh, aleluia. O Senhor disse que é para lutar. Não luta com todas as suas forças. Viu? É uma serva do Senhor, é para lutar com todas as suas forças. Deus está enxugando lágrimas aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Ele vai trazer riso, 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 porque você vai glorificar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Nós estamos encerrando, em nome de Jesus. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Leva essa palavra para tua casa, para o teu coração, que seja o combustível da tua semana. Quando você olhar aquela terra seca, Deus, Ele é poderoso para fazer brotar. Ele vai fazer brotar em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer, se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo, não somente hoje, mas para todo sempre. Você diz, vai na paz em nome de Jesus. Tem um cafezinho lá atrás.